Bom, galera, vamos falar aqui a respeito de alguns cashings do Money in the Bank que foram muito bons, mas normalmente não entram na lista da galera, né? Muita gente lembra de vários cashings aí, de Seth Rollins, de Dolph Ziggler, de Randy Orton, de Daniel Bryan, e de Sheamus e de vários outros castings assim, e muitas vezes esquecem desses castings que eu vou citar aqui, que também foram muito bons. Às vezes esquecem porque é meu antigo ou porque o vencedor do Money in the Bank não era tão popular. Mas vamos tentar aqui então lembrar de alguns deles. Claro que muitos de vocês vão dizer: ah, mas eu lembro desse casting. Tudo bem, eu quero dizer assim de modo geral. De modo geral, normalmente esses castings não estão na lista da galera. Você pode simplesmente fazer o teste, vá em algum grupo de Facebook lá e pergunte quais foram os melhores castings, e dificilmente um desses dessa lista aqui você vai ver na lista da galera que vai postar lá os seus favoritos, o seu top 3. Então eu vou começar aqui citando já o primeiro dessa lista de 5 castings ótimos, mas que são um tanto esquecidos. Começando com o casting de 2007 envolvendo o Edge, né? O que acontece, meus amigos? O Edge, ele não era o vencedor do Money in the Bank daquele ano. Só que o Mr. Kennedy, que havia ganhado a pasta daquele ano, perdeu em um combate de aposta com o Edge. E com isso, então, o Edge virou o Mr. Money in the Bank no lugar dele. E esse casting aqui, eu acho ele o mais cruel de todos, pra falar a verdade. Eu acho que o mais cruel, o mais casting assim, covarde demais. Porque estava rolando um combate de Steel Cage do Undertaker contra o Batista, válido pelo título mundial, que era do Undertaker naquele momento, né? O World Heavyweight naquele momento pertencia ao Undertaker, tava lutando com o Batista, já era um combate difícil, dentro da jaula ainda por cima piorou, e o Undertaker estava sangrando como nenhuma outra vez. Eu não me lembro do Undertaker sangrar tanto igual ele sangrou nessa luta ali, estava ali com o rosto dele ali acabado mesmo. E óbvio que vocês conhecem a regra da Steel Cage: vence aquele que escapar da jaula primeiro ou que fizer contato no adversário dentro do ringue. Mas estava tão difícil a luta no ringue que eles tentaram escapar mesmo. O Undertaker e o Batista então escapam da jaula, só que eles escapam ao mesmo tempo, né? O juizão lá fica indeciso, vai ver lá nas telas, pede ajuda ali da tecnologia e ele percebe então que os dois caem ali da Steel Steps ao mesmo tempo. Sendo assim, por conta disso, então o combate terminaria empatado. E terminando empatado, o título permanece com o campeão. No caso, o Undertaker se manteve como campeão aí. E aí ele saindo, vem ali então o Mark Henry, né? O Mark Henry naquele período ali tinha algumas coisas a acertar com o Undertaker, né? Eles estavam em rivalidade também ali em um certo tempo. Então o Mark Henry vai pra cima ali do Undertaker. O Undertaker totalmente acabado ali por causa da luta, não conseguiu nem reagir. O Mark Henry conseguiu então lhe aplicar 2 splashes ali, que era o seu finisher secundário, né? E aí pronto, você acabou de ter uma luta contra o Batista dentro da jaula. E aí o Mark ainda vem, te esmaga daquele jeito 2 vezes ainda, aí complicou. Nisso o Mr. Money in the Bank Edge aparece ali, né? E é bem legal porque, de modo geral, quando você vai fazer um casting, por mais que você seja um super heel, a galera não te apoia, o pessoal te vaia. No caso do Edge, o pessoal não tava querendo que ele ganhasse, o pessoal tava vaiando ele ali, você via uns... De cada 100 tinha uns, sei lá, uns 10 que estavam torcendo por ele ali na arena, né? Então foi bem estranho esse cast, porque a arena tava um deserto ali. O Edge vai lá, entrega a pasta pro juizão, e aí então o juiz ainda demora um ano ali pra poder fazer o casting. É engraçado até que o comentarista lá, o Michael Cole, começa a falar: pô, não faz isso, cara, olha a covardia, ó, pelo amor de Deus, né? E aí o juiz fica até pensando: pô, você quer realmente iniciar a luta, cara? Ah, quer saber? Vai, inicia então, inicia. E aí o Edge já vai direto pra contagem, vai lá e conta 1, 2 e o Undertaker dá kick-out. O Undertaker dá kick-out. E aí o Edge, 1 segundo depois, percebe: não, deve ter sido algum engano, né? Vou tentar contar de novo. Tenta contar de novo, o Undertaker dá kick-out de novo. E o Edge fica sem entender. E é engraçado lá o Michael Cole comemorando: é isso aí, come on Undertaker, vamos, vamos. E o público vibra também com esse kick-out do Undertaker, porque depois de tudo, cara, é um kick-out, como assim, né? E vocês sabem que o Undertaker normalmente tem aquele comeback dele, né? Que ele volta pra luta ali do nada, quando ele dá aquela... levanta ali como se estivesse levantando de um caixão. Ele tentou fazer isso, mas o cara tava tão acabado ali,
que quando ele tenta, vai até a metade ali e cai, como se ele estivesse fazendo um abdominal e não conseguisse assim terminar, tá ligado? E aí então o Ed só fica esperando ele se levantar pra mandar o Spear, o Undertaker se matando pra se levantar ali, grudando nas cordas, finalmente levanta, o Ed manda o Spear nele, vai pra contagem, 1, 2 e 3, e aí finalmente ele derrota o Undertaker nesse sufoco ainda, e conquista o título mundial da WWE, consegue vencer mais uma vez que eu falo porque ele já tinha feito cash, né, ele foi o primeiro Mr. Money in the Bank e fez cash em 2005, né, então ele já tinha feito história lá quando derrotou o John Cena e fez história aí de novo fazendo cash no Undertaker, foi um momento extremamente marcante, um dos cashes mais cruéis, né, cara, porque foi muita covardia, tá ligado, você fazer um cash na situação que o Undertaker ali se encontrava foi realmente assim algo muito covarde, né? Mas o que esperar do Ed? Outro casting que é bastante esquecido, na verdade um cara que é esquecido é o Jack Swagger, né? O Jack Swagger, de modo geral, um pouco a gente lembra dele. Os que lembram, poucos lembram que ele foi Mr. Money in the Bank. Até porque nem tinham planos para ser Mr. Money in the Bank naquela ocasião. Quem era para ser Mr. Money in the Bank naquela ocasião? Em 2010 era para ser o Drew McIntyre. O Drew McIntyre primeiro tinha planos de ele ter um combate contra o Undertaker naquela ocasião lá na WrestleMania. Não teve. Foi lá o combate do Undertaker contra o Shawn Michaels. Aí mudaram, então beleza, então você vai ganhar o Money in the Bank esse ano. Aí não ganhou também, porque teve problemas de backstage lá e tal. Não lembro bem a história. Ou seja, ele meio que se ferrou 2 vezes naquele ano, né? E o Jack Swagger ganhou. Não tem nada a ver com isso. O Chris Jericho, que era o campeão mundial na época, tava em rivalidade com o Ed, tinha ganhado do Ed na WrestleMania, inclusive, ali, né? Surpreendendo até muitos. O Ed que tinha ganhado o Royal Rumble naquele ano. E aí, então, o Ed vai lá encarar o Chris Jericho em um segmento do SmackDown, ataca o Chris Jericho, né? Dá uma surra ali no Chris Jericho, chega a mandar Spear no Chris Jericho. O Chris Jericho tava de terno e tudo, ele não tava nem com roupa de luta, mas tava ali todo enfaixado, né? Por causa dos hematomas do combate deles. E aí beleza, o Ed tava indo embora lá na rampa, até que de repente pelas costas dele o Jack Swagger aparece e dá uma maletada ali no Ed pra neutralizar o Ed. E nisso então, foi lá pra dentro do ringue pra tentar fazer o cash no Chris Jericho, né? E aí, não tinha nenhum juiz, ele vai lá, pega o microfone, chama o juiz e tipo, demora um tempão ali pro juiz chegar e aquele desespero e ele entrega a pasta pro juiz. Parecia assim que tipo, meu Deus, esse cara vai falhar, ele tá enrolando demais, né? O próprio Ed daqui a pouco vai se levantar. Mas não foi isso que aconteceu, né? O Chris Jericho levanta, ele faz o finalizador ali em cima do Chris Jericho, vai pra contagem e ganha. E aí, tipo, eu esperando que, sei lá, que ele fosse vibrar pra caramba ali de emoção, ele ainda mantém uma marra enorme ali, fica todo assim, sem comemorar nem nada, aquela cara ali de general mesmo, pega o título, levanta, tipo, como se, foda-se, ganhei, tá ligado? E aí, tá pensando o quê, né? Ele mantém uma marra ali depois que ele ganhou o título, mas foi um bom casting, cara, porque o cara, ele conseguiu pegar 2 heels históricos, que é o Ed e o Chris Jericho, botar os dois no chão e pegar o Mundial ainda. Então foi um casting bem oportunista do Jack Swagger, né? Que não rendeu depois um grande reinado e tal. Foi um negócio ali que a WWE teve que fazer de última hora ali, tapar buraco. Pelo menos não falhou o casting, mas é um casting bom. Tecnicamente é um casting bom, né? Só que é bastante esquecido também. E aí nós temos também aqui um casting que aconteceu depois daquela luta histórica do John Cena contra o CM Punk no SummerSlam de 2011, com o Triple H de juiz ainda. Vocês devem se recordar da história, o CM Punk era campeão mundial e o John Cena também, então os dois queriam disputar ali pra ver quem era o verdadeiro campeão, porque o CM Punk saiu como campeão mundial derrotando o John Cena no Money in the Bank de 2011, saiu da WWE com aquele título, e o John Cena depois ganhou lá num torneio, né, na verdade o torneio foi ganho pelo Rey Mysterio, o John Cena ganhou dele depois na mesma noite, e aí era o campeão mundial então ali, o novo campeão, só que o CM Punk retorna naquela mesma noite e fala, não, eu voltei, o título é meu, e aí pra decidir isso, o Triple H ia ser o juiz ali desse combate, enfim. E aí o CM Punk ganha a luta, ele ganha a luta com o John Cena ainda sendo garfado, né, porque ele tinha colocado o pé na corda, vocês sabem da regra, colocou o pé na corda, a contagem não vale, mas o Triple H de juizão inexperiente não viu isso, pelo menos ele disse que não viu, né. Foi lá, fez 1, 2 e 3 e acabou a luta, CM Punk, o verdadeiro campeão, né. E aí, beleza, após o combate, o que acontece? Retorna Kevin Nash, né, o Kevin Nash vem, ataca o CM Punk, faz ali o powerbomb dele em cima do CM Punk,
E rola tudo isso, é tudo bem rápido, né? Aí vem o Del Rio na sequência, o Mr. Money in the Bank daquele ano. Que, por sinal, naquele ano ele ganhou o Money in the Bank, ganhou o Mundial 2 vezes e ganhou ainda o Royal Rumble. Que ano do Del Rio, né? Praticamente o primeiro ano dele, né? E aí o Del Rio vai lá, ataca o CM Punk, vai pra contagem e ganha o título mundial, derrota o CM Punk. Eu sei, esse não é um dos maiores cashings da história, mas é um bom cash, né, cara? Porque era um contexto muito bom, que você tinha 2 campeões mundiais e 2 grandes nomes daquele período ali, 2 polos diferentes. Era um SummerSlam, era o Triple H como juiz, você teve ainda o Kevin Nash retornando e aí rola o cashing do Del Rio pra fechar a noite. Então, tipo, tudo isso ali envolvido naquele evento principal foi um casting marcante. Um casting marcante, embora não é tão lembrado, né? Você lembra de vários SummerSlams aí de vários anos e o pessoal normalmente não lembra desse. É uma coisa até que eu acho engraçado. O pessoal lembra até mais, inclusive, do ano anterior, de 2010, que teve o time do John Cena contra o time do Nexus. Mas não lembra tanto desse SummerSlam em si aí, que teve esse casting que eu achei interessante sim. Tem um que durante muito tempo foi sim lembrado, mas hoje em dia já não comentam tanto. Que é, claro, o casting do Rob Van Dam, né? O Rob Van Dam foi Mr. Money in the Bank em 2006, o grande Rob Van Dam ali. E aí, na época, ele era da ECW, né? Da ECW ali. Não a antiga ECW, mas... Quer dizer, hoje é antiga, né? Mas não aquela antiga lá dos anos 90. A ECW ali, que veio ao retornar depois na WWE mesmo ali, um programa à parte. E aí, ele fez algo que eu queria muito que alguém da NXT hoje pudesse fazer também, né? Que ele deu a condição lá, olha, vamos fazer o seguinte... John Cena, você é o campeão mundial. Eu vou fazer o casting agendado, mas esse combate vai ser lá na ECW. Vai ser lá na minha casa, vai ser lá com o meu público e a gente vai lutar lá, né? E, cara, olha que genial. Poderia muito alguém do NXT hoje em dia ganhar o Money in the Bank e fazer a mesma coisa. Imagine só o senhor Roman Reigns visitando o NXT. O quanto não seria louco, o quanto ele não ia sofrer de hate ali, o pessoal ia torcer pro cara do NXT. Eu acho que seria sensacional se eles repetissem isso, né? E aí rolou, e aí, pô, o John Cena extremamente lá vaiado, uma das crowds mais históricas ali que já tivemos. E o Rob Van Dam e o pessoal torcendo para ele, mas nem estavam tão confiantes assim, né? Dava pra notar ali. E aí no meio da luta, né, o Edge aparece, faz um espírito ali no John Cena, ataca o juizão, Rob Van Dam volta pro ringue, vai lá, faz então o Frog Splash pra cima do John Cena, tenta acordar o juiz não chega, vem o Paul Heyman, né? O Paul Heyman ali, o comandante da ECW, vira o juiz da luta, vai pra contagem, 1, 2 e 3, Rob Van Dam ganha, Rob Van Dam campeão. E foi uma festa, né? O público da ECW foi a loucura, Superstars apareceram pra comemorar, o Paul Heyman, foi uma festa pra aquele show, né? Foi talvez o dia mais marcante da história da ECW, muitos dizem que foi esse, né? Foi o dia assim que eles chegaram no topo ali, e de fato, né, cara, foi uma grande conquista pra eles. Eu gostaria muito que repetissem hoje em dia, só que com o NXT. Eu sinceramente acho esse casting incrível, assim. Tipo, é um tipo de casting agendado que funcionou. Foi bem feito, foi bem executado, né? Talvez o único que tenha sido agendado e foi bom. E dá pra citar aqui também um casting que também não é tão lembrado assim, que é o que o Randy Orton sofreu em 2010 pelo The Miz, né? O que acontece nessa história? O Randy Orton, ele ia ter um combate pelo título mundial contra o Wade Barrett num show do Raw. O Barrett era do Nexus, o Nexus antes da luta já atacou o Randy Orton sem parar e acabou afetando ali a perna dele. Ele teve que lutar ali com uma perna a menos praticamente. E aí ele tava sofrendo, né, naquele combate, tava até indo bem, mas parecia que ia perder. Quando o Barrett faz o finalizador do Orton, quem aparece é o John Cena, que estava em rivalidade com o Nexus naquele período. Sem ali deixar que o juizão fizesse a contagem, puxa o juiz pra fora, faz uma atitude de adjustment pra cima do Barrett, sai correndo de lá, o Nexus até aparece pra ir atrás dele. E aí com isso, o Randy Orton aproveita, manda um RKO pra cima do Barrett, o juizão volta, 1, 2 e 3 e o Randy Orton se mantém como campeão mundial, né? Uma última boa defesa. Porque depois aparece o The Miz, o Mr. Money in the Bank, pra fazer o casting. Esse casting eu não acho que ele é tão lembrado assim nas listas, né? Porque assim... normalmente o pessoal lembra que o Miz foi campeão mundial e que ele enfrentou o John Cena na WrestleMania e ganhou. Mas o pessoal muitas vezes esquece que ele ganhou com o The Rock ajudando. Muita gente esquece que o reinado dele em si não foi tão legal, né? O reinado do Miz não foi bom, cara. Não foi bom. Volte e veja as rivalidades dele, foram muito fracas.
E então o pessoal acaba esquecendo também do próprio caching dele, né? Não coloca. E assim, até os que lembram não colocam na lista dos melhores. Eu acho que foi um dos melhores sim, cara. E aí ele vai lá, tem esse combate com o Orton, ele sempre focando na perna do Orton. Só que o Orton é um superstar muito mais poderoso que o Miz. Tava até conseguindo ali reverter os golpes do Miz, só que não conseguiu aplicar o RKO porque o Miz lhe manda no Skull Crush Finale e conquista o Mundial. Tem aquela cena daquela menininha com aquela cara de raiva, né? Ah, não acredito, né? E o Miz vira campeão, uma coisa incrível, uma coisa sensacional. E por tudo envolvido ali de título mundial, de John Cena interferindo, de Nexus vindo pra lá e pra cá. E o Miz depois aproveitando tudo isso pra fazer o caching. Eu acho que foi um bom caching também, que não é lembrado muitas vezes, mas está sendo lembrado por mim.